né? Não se pode amar a Deus e a Mamon. No item 10, né, lá da instrução dos espíritos, a verdadeira propriedade. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nesse momento, já estão todos com o celular desligado, né? Já foi avisado algumas vezes. Inicia-se o nosso trabalho espiritual também, tá? A espiritualidade já começa a nos tratar, viu? Então, vamos iniciar o nosso estudo. Antes disso, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou para que a gente possa entrar no clima aí. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois a ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos esquecer os nossos problemas lá fora, as nossas preocupações, e vamos lá. Então, nós estávamos falando há 15 dias atrás sobre a verdadeira propriedade, né? Alguém lembra ainda qual é a nossa verdadeira propriedade? O que é verdadeira propriedade? É aquilo que nós trazemos ao reencarnar e levaremos ao desencarnar. Aquilo que ninguém consegue roubar de você, né? Então, qual é a verdadeira propriedade de cada um de nós? Alguém pode falar? Quem está com o nosso microfone? Valeu. Alguém pode lembrar para a gente qual é a nossa verdadeira propriedade? Então vamos lá, nós dissemos que a verdadeira propriedade é a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Então, inteligência, conhecimento e qualidades morais são conquistas individuais, né? Cada um de nós estamos aqui exatamente para adquirir essas conquistas. E isso nós levaremos. Não levaremos a nossa casa bonita, o nosso carro que a gente ama, né, que a gente adora, a nossa roupa que estamos guardando para quando emagrecermos, vestirmos, né? Nada de matéria levaremos, nada. Só levaremos aquilo que nós conseguimos conquistar a nível intelectual e a nível moral. Essa é que vai nos diferenciar no mundo espiritual, né? Porque diante do processo de estarmos encarnados aqui, vestido do nosso corpo físico, nós não conseguimos ainda identificar aquele que está moralmente ou espiritualmente, né, acima de nós ou abaixo de nós. Nós não conseguimos, porque a gente não tem essa visão espiritual, né, tão nítida, vestida do corpo físico. Mas quando desencarnamos, isso é muito claro para cada um de nós, né? Inclusive, quando a gente fala de qualidades morais, nós falamos de companhia espiritual. Sabemos que nenhum de nós estamos sozinhos, né? Às vezes a pessoa fala, eu passo o dia inteiro sozinha. Não passa. Nenhum de nós estamos sozinhos em lugar nenhum. Todos nós estamos envolvidos da nossa companhia espiritual. Agora, quem é essa companhia? Quem são esses irmãos que muitas vezes convivem conosco todos os dias? Na nossa casa, no nosso trabalho, no percurso que a gente, né, vai para o trabalho e volta. A todo momento estão conosco. Essa companhia espiritual que a gente chama daqueles que têm afinidade conosco, que têm os mesmos gostos, né, o mesmo pensamento, o mesmo desejo. Então, por isso é que é importante a gente se importar com a conquista moral, né? Porque quando a gente não se preocupa com isso, né, a companhia espiritual que está conosco é sempre uma companhia que está condizente com o seu pensamento, com os seus desejos. Se nós somos pessoas que reclamamos muito da vida, quem é essa companhia espiritual que está conosco? São os irmãos que desencarnaram, que ainda não entenderam o processo, né, da vida, continuam ainda aqui no mundo físico como se estivesse encarnado, né? E eles se afinam às pessoas que reclamam muito, que têm pensamento negativo, né? As pessoas que não compreendem o sentido da vida. E isso nos traz dificuldade, porque nós já temos que lutar com as nossas inferioridades morais, né?
um egoísmo que ainda permanecemos, o orgulho, a vaidade, conosco mesmo. E ainda temos essa companhia espiritual que nos incentivam, né, nos estimulam a essas mazelas que encontram em nós. Tem pessoas que dizem assim, eu sou uma pessoa que geralmente tem alguém me fazendo mal, né? Com certeza o que eu estou passando é um mal-olhado, né? É alguém que fez uma macumba para mim. Já viu pessoas dizendo isso? Minha vida está ruim porque pessoas têm inveja de mim, né? Então é só a gente pensar o seguinte: Deus, na sua infinita bondade, né, e amor com cada um de nós, não deixaria, gente, que ninguém fizesse mal a você, se não houvesse uma afinidade contigo. Por exemplo, ninguém olharia mal para você, se você não tivesse uma afinidade com aquela pessoa em nível vibratório, em nível espiritual. Por quê? Os irmãos só incentivam em nós aquilo que nós temos já, né? Se um irmão no mundo espiritual quer te incentivar a alguma coisa ruim, ele não consegue trazer mal para você, porque Deus não permite. Mas se ele encontrar em você, por exemplo, um orgulho, uma vaidade, um egoísmo, porque todas essas mazelas em que nós possuímos, ela é vista com muita claridade no mundo espiritual, porque todas as mazelas têm uma vibração característica, têm um cheiro característico, né? Os médiuns ostensivos, muitas vezes se aproximam de você e percebem a tua vibração, e aí muitas vezes eles dizem assim, você não está com a vibração boa hoje, né? Porque eles estão percebendo, quando não vê, quando não consegue ver. A nossa vibração tem uma luminosidade, né? Que é o que a gente chama de áurea, né? Elas estão sempre conosco. Se você está numa vibração negativa, né, a sua áurea, ela é escura, negra, né? Se você está com um pensamento positivo, a sua áurea é clara, né? E nós todos percebemos isso. É só você prestar atenção no seguinte: quando você se aproxima de uma pessoa e você sente uma sensação boa, o que você diz? Toda vez que eu me aproximo daquela pessoa, eu me sinto bem. Por quê? Porque aquela pessoa está com uma vibração boa. Agora, não acontece o contrário? Às vezes a gente vai na casa de uma pessoa e fala, eu fui lá, nossa, não estou me sentindo bem. Eu botei o pé naquela casa, me deu dor de cabeça. Não acontece com a gente? Porque muitas vezes a vibração daquele lugar, ou daquelas pessoas, né, vamos dizer assim, não estão boas. Qual é a nossa função? Elevar o pensamento a Deus e pedir para que a espiritualidade amiga possa trabalhar naquele ambiente, né? Então nós sentimos isso, não vemos, né? Muitas vezes não conseguimos ver, mas sentimos, porque a vibração negativa ou a vibração positiva são identificadas por nós encarnados. Agora imagina no mundo espiritual como isso é visto, né? Então, ninguém está sozinho. Quantas vezes nós estamos em casa, né, sem ninguém encarnado, né, mas estamos envolvidos pelos irmãos espirituais. Quantas vezes estamos em paz? Hoje eu estou tão feliz, não sei porque eu estou me sentindo tão bem, né? A sua vibração está boa, a companhia espiritual está legal, né? Você não está permitindo nenhum pensamento negativo, não é verdade? Então a gente consegue passar aquele dia bem. Quando a gente não está assim, quando é o lado negativo, quando a gente está se sentindo mal, é porque a nossa companhia espiritual está ali nos incentivando a essa sensação ruim. Mas a permissão é nossa. A gente fala sempre de livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é em qualquer instância da vida, e qualquer plano, no mundo físico, no mundo espiritual. Então você permite as vibrações negativas e você permite as vibrações negativas, positivas. Todos nós temos esse livre-arbítrio dado por Deus. E aí quando a gente fala de livre-arbítrio, nós estamos numa casa espírita, onde nós vamos ter um atendimento médico daqui a pouquinho, né? Qual é a validade maior do atendimento médico? Quem é que permite a nossa saúde? Quem é que permite a nossa melhora das doenças físicas, espirituais, psicológicas que nós trazemos? Quem é? Somos nós mesmos. Se você entra naquela sala, ainda com o pensamento do milagre, eu vou entrar lá, quero que o médico me trate, porque ele está lá para isso, mas eu não vou mudar meu comportamento, não.
Essa pessoa vai ser beneficiada? O que vocês acham? Não? Vai. Vai ser. Agora o que acontece, porque os médicos estão lá para isso. A espiritualidade entende, ela enxerga com muita claridade a nossa condição de ignorância, né? Então eles vão nos tratar em qualquer situação, porém a absorção do tratamento é que é individual. Tem gente que entra ali com qualquer doença que seja e sai dali curados. Nós temos vários exemplos de irmãos que chegaram aqui com doenças graves e saem dali curados. Quem permitiu a cura? Quem permitiu? O próprio doente. Porque a espiritualidade trata. Mas a permissão é sua. E como que a gente dá a permissão? Modificando os nossos pensamentos. Não adianta você chegar ali com orgulho, com egoísmo, sem querer mudar a sua posição, né, de pensamento negativo, seus comportamentos, que na maioria das vezes você será tratado, mas a absorção será bem superficial, porque você não permite. O livre-arbítrio está na permissão sua, e a permissão é a mudança do seu pensamento. Você precisa mudar, precisa entender que não existe milagre, né? Nós temos a capacidade de nos curar, né? De nos trazer doença e nos trazer a cura dessa doença. Lembra lá de Jesus lá atrás, que disse para o cego: quem te curou foi a tua fé. Você se curou. Eu estou aqui como instrumento. Eu trago a energia, né, do Pai. Mas você é responsável por absorver ou não absorver essa energia de luz. Então nós somos individuais. É importante que a gente entenda já no tempo que a gente está, e principalmente dentro da casa espírita, que não existe milagre. Nós temos, através do nosso pensamento, a condição de nos melhorar. O instrumento está lá, o médico está lá, ele é o instrumento, né, de transformar as energias vitais em energia de cura, mas a absorção dessa energia é sua. E a gente vê que isso no mundo físico também é assim. A gente vai no médico, com determinada doença, o médico passa uma prescrição lá, um remédio para você tomar. Aí chega em casa e fala: não vou tomar isso não aí não serve para nada. Você vai se curar? Não vai. O médico trouxe o instrumento, mas você não quis absorver. Então o livre-arbítrio está em todo o tempo, né? Então quando a gente fala dessa verdadeira propriedade, né, que é o tema de hoje, é a gente poder entender que a única coisa em que é nossa, é sua, é individual, você vai levar, é a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Precisamos modificar o nosso pensamento, né? Precisamos entender aonde é difícil para a gente, porque todos nós estamos no mundo de prova e expiação, todos nós somos espíritos ainda em fase de desenvolvimento, né? Todos nós temos ainda mazelas a ser estipadas de nós, tiradas do nosso coração, da nossa mente, né? A gente fala assim: eu não tenho preconceito. Não tenho preconceito não, de nada, desde que não chegue na sua casa, né? Então nós precisamos melhorar o nosso pensamento para que a gente possa realmente adquirir a melhor condição, a melhor riqueza que o que nós vamos levar. Então a verdadeira propriedade seria isso. Lá no item 10, o Evangelho diz assim: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Uma pessoa fala assim, né? Essa roupa é minha, esse carro é meu, né? A gente tem esse pronome meu, né? Tudo é meu, é eu que conquistei. E tem pessoas que ainda dizem assim: eu conquistei sozinho. Alguém conquista alguma coisa sozinho? Se Deus não permitiu, tu vai conquistar? Não vai. Pode usar o teu esforço possível, se não é permissão, você não vai conseguir, porque Ele sabe o que é bom para a gente. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões, e a riqueza foge àqueles que se julga com os melhores títulos para possuí-la, né? Então, tem pessoas que estudam, né? Que conseguem adquirir um nível alto de inteligência, mas não conseguem,
os bens materiais que muitas vezes deseja, né? Então, só com a permissão de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riqueza legítima, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida, quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Então, o mais importante que a gente possa pensar em nível material, né, aquilo em que é emprestado para cada um de nós, é quando nós adquirimos qualquer riqueza, sem fazer ninguém de escada, sem prejudicar ninguém. Porque toda e qualquer riqueza que você adquira, prejudicando qualquer pessoa que seja, você vai se responsabilizar por isso. Contas serão perdidas, até mesmo de um único ceitil, mas mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. O fato, porém, de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato? Então, quer dizer, o homem que adquira uma fortuna, né, com os seus próprios esforços, né, ele tem alguma vantagem no mundo espiritual da riqueza material que ele adquira? Ele tem alguma vantagem? Né? Se o homem adquiriu uma riqueza física, material, com seu próprio esforço, ele tem alguma vantagem quando ele passa para o mundo espiritual ao desencarnar? Riqueza material? Não. Porque a única vantagem que nós temos no mundo espiritual é quando a gente adquire a riqueza da alma, né? Que é, nós já falamos, a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Essa é o maior esforço que nós devemos fazer, porque muitas vezes nós vivemos 2/3 da nossa vida física, né? Chegamos aos 40, 50 anos, 60 anos, só preocupado em adquirir bens materiais, só preocupado com isso. Depois é que a gente começa, algumas pessoas ainda, começam a se preocupar com os bens da alma, aquilo em que realmente você vai levar. É importante que a gente se preocupe que a nossa verdadeira riqueza não é a riqueza material. Não são a miúdes inúteis as preocupações que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes? Então veja bem, quando um homem adquire uma riqueza, pensando assim, porque eu quero deixar meus filhos bem, né? Quero adquirir bastante dinheiro para que eles não passem a dificuldade que eu passei. Esse pensamento é correto ou não é correto? O que vocês acham? Né? A gente muitas vezes pensa assim, correto, né? Quero fazer com que meus filhos não passem a dificuldade que eu passei. Se os seus filhos, se o planejamento reencarnatório dos seus filhos não forem para ter riqueza, você pode deixar a riqueza que for, eles vão perder tudo. O que a gente tem que pensar é que nós fazemos uma programação reencarnatória, né? Há uma necessidade de crescimento de cada um de nós, crescimento espiritual. Esse é o sentido da vida, né? Que sentido teria se nós viéssemos para cá apenas adquirir bens materiais que não vamos levar, que não nos pertencem, né? Então, é claro que a gente pode facilitar, né, auxiliar os nossos filhos, e essa é a função dos pais, né? Agora, a preocupação que muitas vezes a gente tem, né, de fazer com que eles não passem as dificuldades que você passou, né, é um pensamento, né, errado. Por quê? Porque você só adquiriu o que você adquiriu por causa das dificuldades que você passou. Você amadureceu, a dificuldade traz amadurecimento, traz conhecimento, né? Se você dá aos seus filhos tudo, sem eles passarem por nenhum tipo de dificuldade, eles não vão saber administrar aquilo que você deixou, né? Por isso a gente vê empresas que crescem muito, quando o dono desencarna, os filhos jogam tudo no lixo, porque ele se preocupou muito em adquirir a riqueza, mas esqueceu de
orientar os seus filhos, de fazer com que seus filhos adquiram também o mesmo amadurecimento que ele teve, né? Então deixou com que os filhos tivessem tudo de bom, sem esforço nenhum. E esse é o grande problema dos jovens de hoje, né? Que tem tudo na mão, não passam dificuldade nenhuma, né? A mamãe e o papai pensam assim: não, meu filho não vai passar a dificuldade que eu passei, não. Ele não precisa passar exatamente a dificuldade que você passou, mas ele precisa ter a oportunidade de conquista. Tudo que ele tiver que ter será através de conquista, de amadurecimento. Quando a gente dá tudo, eles não sabem o que é o valor das coisas, né? E se você desencarna, eles vão jogar toda a sua fortuna no lixo, porque eles não sabem nem administrar aquilo ali. Então é importante que a gente pense nisso, né? Nós estamos cuidando de um espírito, e não daquele filhinho com o corpo físico só, né? E ele continua: se Deus não quiser que ela lhe vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que prestar conta? Dizer que a gente pode pegar o nosso dinheiro e fazer o que a gente quiser, nossa fortuna e fazer o que a gente quiser, a gente não vai prestar conta? E é importante que quando a gente fala de riqueza, né, material, a gente pensa sempre no dinheiro, né? Mas quais são as outras riquezas materiais que nós temos? Quem quer falar aí? Quais são as outras riquezas materiais que nós temos sem ser o dinheiro? Quem falou? A saúde física. Quantas pessoas não têm saúde? A maior riqueza que nós temos é a saúde. Porque se você tiver todo o dinheiro do mundo e não tiver saúde, adianta alguma coisa? Porque o dinheiro não compra saúde. Não compra. Então, se você tiver saúde, é a primeira condição de riqueza. Consciência plena, capacidade de pensar, de raciocinar. Olha que riqueza que você tem. E olha a responsabilidade que você tem com essa riqueza. Porque aquele que tem a capacidade de pensar, de raciocinar, mas pensa coisas erradas, não vai se responsabilizar por isso? Aquele que tem a saúde física plena, mas usa essa saúde para prejudicar os outros, não vai se responsabilizar por isso? Então, a riqueza material, ela começa pelo nosso corpo físico, né? Todos os dias quando levantamos, sem sentir uma dor de nada, primeira coisa que nós devemos fazer: graças a Deus, acordei. Porque quantos vão dormir e desencarnam? E aí? Então, acordei. Mais um dia de oportunidade, mais um dia para poder eu aproveitar a saúde física que eu tenho, para servir aquele que necessita, né? Então, tem gente que fala assim: eu não faço nada para ninguém porque eu não tenho dinheiro. Mas a pessoa tem saúde. Por que não se envolve em assistencialismo? Em pessoas que necessitam de um banho, que muitas vezes estão sozinhas em casa, não conseguem tomar um banho, estão doentes, né? Em pessoas que precisam do teu conhecimento, do teu ouvido, muitas vezes para poder desabafar, né? Os nossos irmãos de rua que passam necessidade de alimentação. Às vezes a gente fica 1, 2 horas sem comer, a gente fala: meu Deus do céu, que fome. Já não dá um desespero? Imagina aquele que passa o dia inteiro sem comer. O dia inteiro. Você imagina o que essa pessoa vivencia. Então, precisamos nos preocupar com isso. O nosso supérfluo, tem muita gente que ainda joga muita coisa fora, principalmente alimento, né? Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e vai jogar fora. O teu supérfluo alimentaria diversos irmãos. O Evangelho sempre traz isso para a gente. Então, quando a gente fala de riqueza, não é a pessoa que é milionária, não é a pessoa que é rica de dinheiro, mas é nós que temos a condição de comer todo dia, de dormir todo dia, de lavar nossa roupa, de tomar banho. Isso é riqueza. Fica um dia sem tomar banho. Meu Deus do céu, não dá. Começa a passar mal até. Os irmãos ficam dias sem tomar banho. Quem já passou e quem trabalha com o pessoal de rua sabe o cheiro que tem, característico. Porque o animal fica dias sem tomar banho, né? Você abraça até ele. O ser humano, quando fica 2, 3 dias sem tomar banho,
tem um cheiro que, se a gente não se acostumar, é insuportável. Você precisa realmente se acostumar com aquilo para poder chegar perto do nosso irmão. E aí você fala assim, porque ele está ali, né? Porque é uma provação, né? Nós espíritas falamos muito assim, né? É uma provação para ele, muitas vezes ele fez, aconteceu. Quem somos nós? A nossa função é auxiliar. Não interessa a escolha que ele fez, porque ele é o teu instrumento. Ele é o teu instrumento de crescimento. E a gente sempre diz assim, quando a gente questiona a caridade, ela perde o valor. A pessoa bateu no vidro do seu carro, vendendo uma coisa. Tá vendo, esse garoto aqui podia estar trabalhando, podia estar fazendo não sei o quê, está aí querendo vender balinha, né, que é mais fácil. Questionou, perdeu a validade. Né? Toda vez que alguém bate na sua porta pedindo um alimento e você questionou, então, uma mulher saudável, podia estar lavando uma roupa, podia estar fazendo isso, a gente não faz isso? Questionou a caridade? Perdeu a validade. Porque quem somos nós para questionar alguma coisa? Nós não sabemos da vida daquela pessoa. Nós não sabemos qual foi a programação reencarnatória dela. Né? Talvez, se nós tivéssemos passado pela dificuldade que ela passou, para a gente seria muito pior do que aquela condição. Então, a nossa função, diante da riqueza que temos, é auxiliar, seja quem for. Né? Então, é importante que a gente observe isso. Riqueza é tudo aquilo que você tem, né, que facilita a tua vida. A saúde física, a saúde mental, capacidade de raciocinar, né? E aí a gente vai. Se você tiver dinheiro, você tem responsabilidade sobre aquilo. Ser rico não é um mal, porque o dinheiro não pensa. Quem pensa é você. Você pode usar esse dinheiro para o bem, como pode usar esse dinheiro para o mal. O nosso pensamento pleno não é uma riqueza? Você não pode usar ele para o mal? Pode ou não pode? Pode. E aí tem gente que fala assim, não, mas eu tenho medo de macumba. O que é a macumba? Alguém sabe dizer? O que é a macumba? Alguém sabe dizer para a gente aí? Vamos, gente, estudo. Desejar o mal. Precisamos acender uma vela para desejar o mal? Precisamos? Precisamos matar algum animal para desejar o mal? Porque é o pensamento, é o seu pensamento que vai. E vai, gente. Toda inveja chega no outro. Todo pensamento negativo chega no outro. Toda fofoca chega no outro. Agora, o outro também tem a responsabilidade de receber esse mal ou não. Como assim? Porque se ele tiver com uma vibração alta, esse mal não encontra ele. Se não encontra, né, automaticamente ele volta para quem emitiu. Se ele tiver com pensamento negativo, o mal encontra ele. O pensamento negativo do outro encontra ele, porque são vibrações de mesma sintonia. Então veja bem, para fazer o mal ao outro, basta pensar. Você pensou, você fez o mal. Agora, e para fazer o bem? Também basta pensar ou não? Basta pensar. Por que a gente não usa então a riqueza do pensamento para auxiliar o outro? Né? Porque toda vez que você pensa bem do outro, você está orando. O que é a oração? É o bom pensamento. É a boa emissão de energia. Essa é a oração. Né? Então nós temos esse livre-arbítrio até para fazer isso. Então não precisam ter medo de macumba, porque às vezes você faz macumba todo dia e não sabe. Não é? Pensou mal. A pessoa gosta de fofoca, né? Se reúne com a família, aquele que não está perto, vão falar mal dele. Né? Toda vez que você alimenta aquela energia negativa, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque aquilo outro, a energia vai. Pode ser que não encontre ele, porque se ele estiver bem, não vai encontrar ele. Mas a certeza de que vocês estão se influenciando com essa energia também é clara. Né? Então, a nossa preocupação é sempre do bom pensamento. O bom pensamento é realmente a emissão de oração, de luz diante do outro. Quantas vezes não conseguimos chegar no outro, né? Ah, mas ele é tão difícil, ele não aceita uma conversa, ele não aceita. Ore por ele. Ore por ele. Porque a oração vai fazer com que
a tua energia chegue até lá. E através da espiritualidade amiga, talvez afaste dele obsessores que estão atrapalhando o pensamento dele. Irmãos que estão influenciando ele ao mal. E aí, muitas vezes, ele sozinho, ele consegue receber, né, aquela energia boa. Então, a nossa responsabilidade é exatamente isso. Essa está a nossa riqueza. Aí está trabalhar bem a sua riqueza, porque vamos responder por isso. Quantas vezes o mau pensamento prejudica o outro que já está mal? Ele já está com as energias ruins. Ele já está adoecendo com as suas próprias energias. E você vai lá e complementa mais um pouquinho, né? Chuta o cachorro morto, né? Mais ou menos isso. Oi. Quem me chamou? Bom dia, irmã. Bom dia. Como você está falando aí, tudo na vida é a frequência, né? Nós somos que nem um rádio. Então, a gente tem que nos permitir estar sempre com a frequência lá em cima. Como você falou, a macumba não existe. É a sua frequência. Se você acreditar do que o outro fala, né? Porque muitas das vezes a gente dá voz ao outro. Ah, fulano falou, eu estou recebendo isso. Não, ninguém recebe nada desde que a gente abra a guarda, como você mesmo, né, está dizendo, acabou de falar. E eu vejo assim, nós precisamos mudar, fazer a reforma íntima, porque a gente só vê no outro o que está dentro da gente. Muitas das vezes a gente fala assim, ah, fulano não me deixa chegar, permitir. Você está dando a intenção para ele, você está criando barreiras para ele. Sim. Então, quando a gente aprender a olhar, eu falo a gente, eu falo eu e Eliane, tá? Aprender a olhar para o outro com aquela empatia, querendo que ele esteja naquela vibração, tudo muda, porque nessa transição que vem aí é o quê? A gente tem que pensar no coletivo, né? A gente tem que olhar, todos somos um, sem essa diferença. Como você falou, vamos ajudar os que precisam da gente, né? Que a gente tem o tempo todo que doar o nosso momento, né? O amor, botar em prática o amor incondicional. Quando a gente começa a colocar primeiro conosco, porque a gente não pode ajudar o outro se a gente não se ajudar primeiro, se a gente não se enxergar primeiro, né? É isso que eu queria acrescentar. Bacana. Obrigado, viu? É exatamente isso aí que a nossa irmã disse. A capacidade que nós temos de modificar o nosso ambiente, e quando a gente fala disso, a gente sempre tem que pensar que isso começa dentro da nossa casa, né? A gente diz assim, mas lá fora é tão mais fácil, né? É porque quando a gente sai da nossa casa, a gente veste uma túnica, a túnica da gentileza, você viu? Todo mundo acha você a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas em casa todo mundo te odeia, não é assim? A túnica da gentileza, porque você quer se mostrar uma pessoa boa, para poder ser bem tratado. É uma troca de pensamento, né? Mas quando você está em casa, você pega a túnica, tira, né? E se mostra. Em casa você não faz questão de ser gentil. Em casa você não faz questão de ter paciência. Em casa você não faz questão de olhar o outro com mais passividade, né? De entender muitas vezes que o outro ainda não consegue entender o que você já entende, né? Então, tudo começa dentro de casa, porque quando o núcleo familiar é bom, a sociedade é boa. Porque a sociedade é o resultado dos núcleos familiares. Quando nós falamos assim, mas parece que está tudo perdido. Por quê? Porque está tudo perdido? Porque os núcleos familiares não estão prestando atenção nas suas funções, né? Como que o mal consegue modificar a nossa vida, né? Trazer para a nossa vida uma dificuldade muito grande? Ele começa a atacar os núcleos familiares. Quando as pessoas sofrem dentro das famílias, elas levam para a sociedade esse sofrimento. Quando não existe amor dentro da família, não existe amor na sociedade. Então, a importância da família é crucial na nossa vida. São esses que nos conhecem profundamente, sabem as dificuldades que nós temos, se somos egoístas, se somos vaidosos, se somos orgulhosos. Dentro da família, a pessoa conhece você. Não adianta que você não consegue esconder, né? É lá que você vai trabalhar as suas mazelas. Quando alguém de casa diz para você assim, você é muito egoísta, presta atenção. Presta atenção, porque ele está te enxergando, ele te conhece. Você está sem a túnica diante dele. Trabalhe o seu egoísmo, né? Não é possível, você é muito orgulhoso. Opa, presta atenção. Meu Deus do céu, será que eu estou orgulhoso mesmo? Trabalha. Porque é ele que te conhece. Porque lá fora você vai vestir a túnica
Dificilmente um amigo lá fora que a gente diz que, eu consigo desabafar só para o meu amigo. Porque para o seu amigo, você está com a túnica, ele te acha a pessoa mais maravilhosa do mundo. Porque o dia que ele morar com você um mês, ele vai falar, meu Deus do céu, que pessoa é essa, né? É exatamente isso. Então, por isso que a gente precisa começar dentro de casa. O trabalho da reforma íntima começa dentro de casa. Com os mais difíceis mesmo. Com aquele que muitas vezes não te ouve, com aqueles muitas vezes que te dá muito trabalho, seja o esposo, a esposa, o filho, o pai, a mãe. São esses. Esses é que são os seus melhores instrumentos. Porque quando a gente consegue fazer dentro de casa, lá fora é mais fácil. Lá fora você já está diferente. É mais fácil por quê? Porque o outro é mais fácil? Não. Porque você está diferente. Você está se modificando, né? Então precisa, como a nossa irmã disse ali, mudar a nossa vibração. O nosso lar é o nosso lugar de proteção. Tem gente que não se preocupa, né, de proteger o lar, né? Assim, mas quando você volta da rua, né, e que você entra no seu lar, se lá tiver uma energia boa, o mal já fica fora, porque ele não entra contigo. Então você consegue sentir o aconchego, mas para isso precisamos preparar o nosso lar para isso. Divaldo Franco contou uma história uma vez, engraçada, que um amigo dele construiu uma casa muito bonita, né? E convidou ele para poder ir visitar a casa. Ô, Divaldo, eu queria que você fosse lá, para ver se o ambiente está bom, né? Se a casa está bem harmonizada, tal. Divaldo, eu vou lá, tá? Ele levou ele lá. Uma casa muito bonita, né? Um ambiente maravilhoso. A recepção, a sala era uma coisa linda, né? E o Divaldo, ele foi mostrando, aqui é um quarto, aqui é outro, tal, não sei o quê. No final, eles sentaram e o amigo perguntou para ele, então, Divaldo, o que você achou do meu lado? Senhora, você quer que eu diga mesmo? Sua casa está muito bonita, realmente muito bem construída, mas aquele barzinho ali, você gosta dele? Preciso construir aquele bar ali, porque meus amigos vêm aqui e gostam de beber, tá? Mas está cheio de gente ali. E a energia ali não está boa. Então ele construiu um lá, fez um bar dentro da sala dele, e diversos obsessores estavam lá, usufruindo das bebidas que estavam ali. A preocupação. Qual é a preocupação? A preocupação que nós temos que ter dentro do lar. O nosso lar tem que estar protegido. Então, nós precisamos nos preocupar que as energias todas do nosso lar tem que estar. A oração dentro de casa, o culto no lar, né? A preocupação da mudança íntima, um com o outro, das relações positivas, né? As coisas que nós colocamos dentro do nosso lar. Não pode ter nada negativo, nada que atraia irmãos de baixa vibração. E quando nós temos um bar, que muitas vezes é moda, né? Fazer um bar dentro de casa, quem é que fica ali no bar, usufruindo das energias alcoólicas? Será que é um espírito bom? Será que são irmãos de boa companhia? É a preocupação. O nosso lar tem que estar protegido. Quando voltamos da rua, né, muitas vezes trazemos conosco, né, diversos irmãos em dor, em sofrimento. E quando a gente entra no nosso lar, eles têm que ficar do lado de fora. Quando a gente entra na casa espírita, os irmãos enfermiços entram conosco. Podem continuar ligados a nós pelo nosso pensamento, porque isso acontece. Mas eles ficam lá fora, não são permitidos entrar. Existe uma segurança na nossa casa espiritual, não permite entrar. Mas com o nosso livre-arbítrio, nós podemos continuar ligados a eles, né? Quando não desligamos dos sentimentos, dos pensamentos negativos. Então tudo está dentro do nosso livre-arbítrio, tudo está dentro da vontade que a gente tem realmente de ter uma vida melhor, de viver uma vida mais harmoniosa, né? Então temos que ter preocupação com o nosso lar realmente, porque lá é o lugar de proteção. O nosso lar é igual a nossa casa espírita, né? É um lugar de proteção. Antes de iniciar o trabalho, os irmãos espirituais iniciaram o trabalho para a gente, higienizaram tudo isso aqui, né? Existe uma segurança, ninguém vai entrar aqui para fazer bagunça, porque o livre-arbítrio vai até onde começa o do outro. Não é bagunça, existe uma administração espiritual, né? Emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança. Vós a quem o amor do ouro domina,
vós que vendereis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens, e vos proporcionam o gozo da paixão. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, senti vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alejar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômico infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal? Então, o que a gente tem que pensar? Tudo que a gente tem de riqueza material, a gente só usa para o nosso bem? Né? A gente sempre diz que a gente precisa mudar, né? O pronome meu pelo nós. É sempre nosso. É sempre de todos nós. Né? A gente precisa exercitar isso. E aí a gente fala, começa onde? Dentro de casa. Né? Às vezes dentro de casa a gente fala, isso aqui é meu, isso ninguém toca. Né? A gente precisa melhorar esse pensamento. Por quê? Porque quando a gente melhora esse pensamento, a gente começa a aprender a compartilhar e entender que não tem nada nosso material. Não tem nada nosso. Porque se você desencarna aquilo que é seu, que você adora, vai ser vendido, vai ser usado, vai ser dado. Acabou. E se você continuar preso àquilo ali, você vai sofrer. Né? Quantos espíritos desencarnam, quantas pessoas desencarnam e continuam presos às coisas materiais, prejudicando a pessoa que está na casa, que acha que a casa é dele. Né? Tem até aquela história, né, que eu já contei aqui uma vez, de uma senhora que toda vez que ela ia dormir, a louça dela quebrava, os pratos eram jogados no chão, era uma bagunça na cozinha, e ela não sabia o que era. Ela foi numa igreja, foi no outra, foi em vários lugares, não encontrava resposta para aquilo. E uma vez ela foi na casa espírita, né, pedir ajuda. Meu Deus do céu, não aguento mais. Minha casa é todo dia uma bagunça, todo dia. E aí o espírito foi chamado, né, para conversar. E aí o espírito veio através do médium e disse: não, aquela casa é minha, eu não mandei ninguém vender, aquela casa é minha, ela tem que sair da minha casa. Olha, minha. Olha como é que a pessoa é presa à questão da matéria, né? Já desencarnou, aquela casa é minha, né? Por isso que eu vou lá e faço bagunça mesmo, não quero ela lá, vou quebrar as louças dela toda. Olha só. E aí o orientador perguntou assim: mas como é que você faz isso? Como é que você consegue quebrar as louças? Não, isso é fácil. Lá do lado da casa dela, lá tem uma empregada doméstica que emite uma energia boa, que eu uso. Vou lá e roubo a energia dela. O ectoplasma, né? Rouba a energia dela e quebra a louça da casa da senhora. Então, ele sabia como fazer isso, olha só, né? Por isso que a gente fala que o conhecimento, né? Que quando a gente conhece, né? O conhecimento, ele é tanto para o bem quanto para o mal, dependendo da condição espiritual. Né? Porque as leis divinas são neutras. Todas as leis divinas são neutras. Você pode usar ela para o bem e para o mal, sempre se responsabilizando. Ele sabia como fazer, como tirar a energia ectoplasmática da empregada da vizinha lá, né, que emitia, ela era uma médium que emitia uma energia ectoplasmática muito boa. Ele ia lá, roubava a energia dela para poder utilizar e quebrar a louça da senhora. Ele sabia como fazer, só que ele usava isso para o mal. Olha onde está o nosso livre-arbítrio. Ele usava da riqueza do conhecimento para o mal. Quantas vezes nós fazemos isso? Né? Por isso nós precisamos nos preocupar e entender que a única coisa que nós temos de riqueza é a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Essa é a nossa riqueza. Se nós não adquirirmos isso, nós não levaremos nada para o mundo espiritual. E aí a gente vai sofrer as consequências. Nós vamos falar mais sobre riqueza, porque é importante a gente entender essa questão da riqueza, para que a gente possa, porque isso participa muito da nossa vida todos os dias. Quantas vezes nós ficamos preocupados, né? Porque eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso comprar aquilo outro. Principalmente no mundo de hoje, né, da internet, que a gente vê as pessoas postando só coisas boas, né? Parece que o mundo da internet é o mundo da felicidade. Aí quando você vai lá, naquela pessoa que postou a coisa boa, a pessoa está depressiva, está triste.
porque ela não consegue realmente utilizar das riquezas que ela possui para o bem, e sempre o incentivo do mal, tá? Vamos parar por aqui para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, tá? E alguém quer fazer algum comentário sobre a questão da riqueza? Ninguém? Semana que vem nós continuaremos, viu? Fique com Deus mais uma vez. Obrigado.